Bom, pessoal, eu passei para vocês uma atividade, não, na verdade não era uma atividade, era um capítulo sobre o transporte aéreo. Eu ia começar, da quantidade da disciplina, voltado mais para a parte de cálculo. Eu comecei no último encontro presencial, só que diante de toda essa situação, eu vou dar apenas a parte teórica. Se voltar até maio, a gente consegue dar uma outra abordagem para a disciplina, como está no plano de ensino. Eu passei uma atividade para vocês que é sobre o transporte aéreo. Então, eu vou explicar com base naquela apostila e vou enviar um outro material, porque assim eu consigo manter uma sequência dos modais, certo? Então, hoje vai ser sobre transporte aéreo, aí na próxima segunda eu pego e envio para vocês sobre um outro tipo de modal, vocês fazem uma leitura prévia e se tiver dúvida vão me mandando, certo? Outra coisa, conversei com o Aramis me disse que tem que aplicar um trabalho, uma prova, até o dia 13, até o dia 17 desse mês. O que acontece? Eu passei uma atividade para vocês, só que eu não recebi de todo mundo. Então tá aqui o meu e-mail para vocês me enviarem. Isso aqui é tudo minúsculo. Me enviem até o dia 13, porque vai contar como parte da prova. Eu vou dar 04 ou 05 e vou enviar para vocês. A prova vai contar apenas com o conteúdo que a gente viu em sala, certo? Eu vou postar lá também as aulas que já foram me solicitadas, eu vou postar e lá no Google Classroom e a gente vai dando continuidade. Aí essa prova, a segunda prova seria mais teórica, certo? Sobre os tipos de modais. Então, é o seguinte, sobre o transporte aéreo, o modal aéreo, ele é muito mais caro do que os outros tipos de transporte. Até por causa da questão de combustível, até por causa do processo de fabricação das aeronaves, que é um custo muito alto, o processo de manutenção e toda a parte de logística. Então torna o modal caro. Quando comparado com outros, por exemplo, quando comparado com o rodoviário, é 3 vezes maior. Quando comparado com o ferroviário, que eu consigo transportar, isso é para carga, tá? Quando está falando de frete, igual aqui na primeira linha, deixa eu ver onde que está o risco. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Então aqui, ó. Apesar do valor do frete ser 3 vezes maior do que o rodoviário e 14 vezes maior do que o ferroviário, porque é o seguinte, quando a gente leva em consideração frete ou transporte de carga, a gente leva em consideração a quantidade de, no caso, para a ferrovia é container e para algumas determinadas coisas são pallets, sabe, para verificar a quantidade de carga. O que acontece? O ferroviário a gente pode ter é um processo lento, né? O transporte é lento, só que eu consigo levar, por causa das locomotivas, eu posso levar uma quantidade de carga absurda. Então, geralmente no centro-oeste do Brasil, o transporte é feito por rodovias e ferrovias, que eu até expliquei para vocês lá da América Latina Logística, da ALL. Então, por mais que seja caro o modal aéreo, cadê, gente? Por mais que seja caro, o modal aéreo está em grande crescimento e desenvolvimento no Brasil. No Brasil, esse tipo de... existe uma agência, que é a ANAC, que ela é responsável por todos os aeroportos do Brasil, tanto público como privado, certo? Ela que vai fazer as diretrizes. Óbvio que vai responder os tratados internacionais. Está vinculado com o Ministério da Defesa, que é comandado pelo comandante da Aeronáutica, não o Ministério. O Ministério é um cargo político, que corresponde ao presidente da República, certo? De subordinar alguém para estar a par do cargo. Então, todo o transporte aéreo está relacionado com o Ministério da Defesa
É válido ressaltar que nós temos no Brasil a terceira maior indústria aérea do mundo, que seria a Embraer. E além disso, nós temos a FAB, que é Forças Aéreas Brasileiras, que são as forças militares da aeronáutica. Cadê? Tá aqui. Então, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela é responsável pelas diretrizes de todo o setor aéreo brasileiro, certo? Então, ela exerce principalmente a função de fiscalização, orientação nas diversas áreas de atuação de sistema da aviação civil, certo? Os estados têm as ANAC regional. O que acontece? Existem as restrições de voos por causa do espaço aéreo nacional. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o transporte aéreo nos Estados Unidos em 2001, que teve atentado terrorista, que os aviões conseguiram passar a barreira. Então, depois desse acidente, ficou muito mais rígido a liberdade do ar nos países, por causa do medo de atentado terrorista. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá aqui. Tá. Ó, uma aeronave, a primeira restrição é o seguinte: uma aeronave tem direito de sobrevoar um outro país sem pousar, contando que o país sobrevoado seja notificado antecipadamente e aprove o voo. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, uma aeronave do Brasil não vai passar, não vai ter contato com o solo, por exemplo, na Argentina, e está indo para o Chile. Só vai sobrevoar aquele país, não vai ter contato com o chão, certo? Não vai fazer nenhum tipo de parada. Essa aeronave ela tem que pegar e notificar o espaço aéreo daquele outro país que está sendo sobrevoado para que aprove o voo, certo? A segunda restrição do ar é o seguinte: uma aeronave civil de um país tem direito ao pouso em outro país por razões técnicas. Basicamente é o seguinte: isso daqui, vamos pensar no Brasil, no caso. Brasil, vamos pensar, deixa eu ver, em Montevidéu. Então, por exemplo, Montevidéu? Não, vamos pegar um país da Europa. Portugal, por exemplo. Brasil, Portugal e depois vai para Paris. Então, é Brasil para Portugal e depois para França. As aeronaves, elas precisam passar por manutenção e também por abastecimento. Muitas vezes existem as paradas técnicas para fazer o abastecimento. Então, o que acontece? Se a gente pegar uma aeronave do país, do Brasil, e for num voo comercial para a França, ou por exemplo, que Noruega, que é um país muito distante, o que acontece? Precisa fazer uma parada técnica para abastecimento. Então, precisa de uma autorização para fazer essa parada técnica para depois seguir viagem. Cadê o risquinho? Aqui. A terceira. A terceira, uma empresa aérea tem o direito de carrear o tráfego de um país para seu país de registro. Ó, esse carrear está relacionado com levar, conduzir, transportar, certo? Isso daqui está querendo dizer que uma empresa que tem sede em um país X e está viajando para um país Y, ela pode ter esse fluxo de transporte, certo? 4.
Uma empresa aérea tem o direito de carrear o tráfego entre dois países diferentes do seu registro, desde que o voo origine e termine no seu país de registro. O que acontece? Uma empresa brasileira, estou dando caso de uma empresa brasileira, ela pode ofertar voo, entre dois países diferentes, certo? Desde que a aeronave saia, tem como origem o Brasil e ou como destino final o Brasil, certo? Cinco. Estou dando exemplos do Brasil para a gente colocar numa situação. Uma empresa aérea tem direito de carregar tráfego que não se origine ou termine no seu país de registro, desde que passe através, faça conexão ou permaneça a um tempo limitado em qualquer ponto do seu país de registro. Então é quase a mesma coisa do 4, só que tem que ter um tempo limitado no país de registro. As características do transporte aéreo. Ele é mais rápido do que outros. O transporte aéreo consegue fazer. Deixa eu ver aqui. Eu vou ir grifando que fica mais fácil. Aqui, ó. O transporte aéreo ele é mais rápido, por sua maior rapidez. Comparado com os outros tipos de modal, ele tem baixa quantidade de acidentes. É um transporte relativamente caro e é destinado para transportes de passageiro e de cargas de pouco peso e volume. A gente vai falar isso mais à frente, porque tem as aeronaves que elas são destinadas somente para carga, somente para passageiro e mista, certo? Bom, aí aqui fala das questões de segurança, que pode transportar qualquer tipo de mercadoria desde que seja garantida a segurança. Bom, as principais vantagens desse tipo de modal está relacionado com a velocidade, a confiabilidade e a eficiência. A confiabilidade é porque um sistema. Aqui eu estou. Sistema, deixa eu escrever aqui. É um sistema automatizado. A gente não vai conseguir, não. Certo? E uma das características importantes é que esse tipo de modal ele vai atingir regiões que é de difícil acesso. Então, por exemplo, região amazônica, regiões que tem vulcão, onde não consegue transporte de trens, metrô, navio, rodoviário. Então, esse tipo de transporte ele favorece sua utilização. Uma das vantagens é essa, que ela pode ser utilizada em regiões que é de difícil acesso. Sistema aéreo. Bom, as aerovias, elas devem ser calculadas, elas são compostas por uma quantidade de rotas. E como que eu consigo ter o controle no espaço aéreo para que os aviões não se colidem? Existem satélites geoestacionários que vão passar para as torres de comando as orientações de altura, altitude dos aviões, para que não haja colisão, certo? Então é criado, vocês imaginam, São Paulo tem a maior maior tráfego aéreo do Brasil. É uma metrópole e tem que ter um controle muito tecnológico desse tipo de ferramenta, porque além de aviões,
tem os helicópteros, certo? Então tem que algumas como que fala, aeronave não pode ficar na mesma altitude, certo? Por exemplo, nas rotas muito frequentadas, regras mais estritas de navegação foram impostas, como, cadê? Os horários, altura de voos e faixas de largura bem definidas, certo? Então, essas aerovias estão relacionadas com o espaço aéreo. Bom, as aeronaves têm três tipos de aeronave: as militares, tá aqui, a geral e a comercial. Aquilo que eu falei no começo da apresentação sobre a liberdade de ar está relacionado com a Convenção de Chicago, certo? Sobre a liberdade de uma aeronave de trafegar em determinado país. Tem suas restrições. Geralmente, esse tipo de aeronave, que é a militar, ela é mais robusta, mais pesada, não é feita para passageiro, é para efeito de transporte de armamento, ou até mesmo tipo hospital. Existem as aeronaves em geral que são. Cadê? Cadê? Aqui, apareceu. Existem as aeronaves em geral que podem ser utilizadas para usos pessoais, que são essas daqui. E existem as comerciais, que podem ser utilizadas tanto para carga como para passageiro. As aeronaves, elas são destinadas a três tipos: avião de passageiro, avião misto e avião de carga. Cadê? Avião de passageiro, avião misto e avião de carga. Bom, os aviões, eles são divididos na parte superior e inferior. O que acontece? Quando o avião é destinado somente para passageiros, a gente passa por uma escada, né? Porque naquela parte superior, onde tem as poltronas, é destinado somente aos passageiros. E na parte inferior, que é chamada de deck inferior, é somente as bagagens dos passageiros e os pacotes, certo? O que acontece? Quando é misto, os aviões lá no seu fundo e na parte inferior é destinado à parte de cargas, transporte de cargas. E a parte superior é destinado aos passageiros. O avião de carga, não, como o nome já diz, não transporta nenhum tipo de passageiro, certo? Somente cargas. Deixa eu ver. O que acontece? A estrutura dos aeroportos não pode somente focar no espaço aéreo regional e no entorno do aeroporto. O que acontece? No Brasil, os aeroportos estão passando por concessão. Geralmente é concessão privada. O que acontece? Quem está gerenciando esses aeroportos são empresas privadas, só que elas têm que atender a uma série de exigências da ANAC. Então, por exemplo, cadê? Principalmente eu falo sobre a proposição do uso da terra. Muitas vezes, quando vai construir um aeroporto, não se atentam que, como eu estou falando de uso da terra, em um raio
de 20 quilômetros, não se pode ter aterro sanitário, lixão, por causa dos urubus. Os urubus, ou qualquer tipo de ave, tem a capacidade de derrubar uma aeronave, certo? Além disso, tem que ter o planejamento da área do terminal, das vias de acesso do entorno e um plano de viabilidade econômica e financeira. Porque nem a depender do tipo de aeroporto que você constrói, ele tem um déficit e não um superávit. Então aqui está os tipos de aeroportos. Tem o aerodromo, tem o civil, tem o militar, tem o geral, tem o privado, tem o público e tem o aeroporto, certo? Bom, o militar já como já diz, não, vamos voltar aqui. Qual é o conceito de aerodromo? É uma área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves, correto? Se é civil, é destinado a aeronaves civis, comerciais, ou de pessoas físicas ou jurídicas. Se for militar, é uma base militar. Então é destinada para quem? Para o exército, para a aeronáutica. Certo? Se for privado, é de uso pessoal. Geralmente, isso daqui a gente vê muito na região central do país. Só que lá são as vias, são as pistas de pouso e decolagem de terra, certo? E tem um aerodromo público, que é de uso geral. Cadê o negócio risco? Então, o público é para aeronaves em geral. Então, e o aeroporto, ele já tem uma quantidade maior de instalações, de facilidades e também liga com outros modais. Cadê? Os aeroportos em si, geralmente eles ligam a mais modais. Nossa. Um exemplo, em São Paulo tem o aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos ele tem integração com o sistema rodoviário e com o sistema de trem. Existem os tipos de operação que são os VRF e os IFR. Os IFR, eles podem ser de segurança ou com precisão e sem precisão. O de não precisão é aquela baseada em auxílios de rádio que não possui indicação eletrônica, trajetória de planeio, certo? Agora, os que têm precisão utilizam o ILS, que é o Sistema de Pouso Automático do Aeroporto. É usado para pouso em baixa visibilidade, certo? E o que acontece? Geralmente de não precisão geralmente em aeroportos muito pequenos, certo? Que são aeroportos regionais. Os de os que têm precisão, eles aumentam a segurança dos pousos, certo? E tem três tipos, que é o ILS-1, ILS-2 e ILS-3. O ILS-1 é uma visibilidade a 550 metros de altura a uma altura de 500 pés. E o LS2
tem uma visibilidade de 365 metros a uma altura de 100 pés. E o ILS-3 tem uma visibilidade de 0 metros a uma altura de 0 pés. Agora sobre os parâmetros técnicos dos aeroportos. O que a gente precisa saber? Geralmente, as pistas elas têm uma numeração, orientação em relação ao sentido de tráfego e ela precisa estar constando a altitude das pistas. Uma coisa muito importante é o comprimento, a largura e o tipo de pavimento. O pavimento não pode ser muito flexível por causa do atrito e fricção das rodinhas, certo? E do peso também da aeronave, certo? O que se entende é o seguinte: quanto maior for a minha aeronave, maior tem que ser a minha pista de decolagem, certo? Quanto mais larga for a minha aeronave, mais larga tem que ser a minha pista. Existem as pistas de taxiamento e as de estacionamento, existem as de manobra, tem as cabines que tá os radares de localização, aproximação e de radiocomunicação com os pilotos. Tem o sistema de primeiros socorros, que tem de emergência, bombeiros, e sistema de abastecimento das aeronaves. E também nos aeroportos tem as oficinas de manutenção e reparo. Correto? O que acontece? Cadê? Há um limite para fazer a decolagem, há um limite do vento, certo? Então, ele está relacionado com a pista. Então, por exemplo, para aeronaves cujo comprimento da pista de referência seja superior a 1.500 metros, ou seja, se eu tenho uma pista o vento ele não pode passar de 34 km por hora. Se eu tenho uma pista entre 1.200 e 1.500 metros, o vento não pode ultrapassar 24 km por hora, certo? E se eu tenho uma pista inferior a 1.200 metros de comprimento, o vento não pode ultrapassar 19 km por hora. Então vocês estão vendo que, por exemplo, conforme mais leve a minha aeronave e menor for a minha estrutura de aeroporto, mais restringido fica a condição de pouso e decolagem em relação ao vento. Deixa eu ver. O que acontece? O comprimento da pista está relacionado com a quantidade de aeronaves que tem durante o dia ou hora, correto? Aqui está falando o seguinte, cadê? Devido o espaço aéreo e esse modal aéreo deixou de ser elitista, ou seja, que poucas pessoas tinham acesso, agora bastante pessoas têm acesso, se transformou, assim como, óbvio que não tem como comparar com os sistemas de trem e rodoviário, mas ele deixou de ser inacessível. Então, o transporte aéreo, cadê? Aumentou a capacidade do espaço aéreo com uma maior quantidade de fluxo de voos de avião. Então, isso demandou maior cuidado com o comprimento das pistas e com as larguras das mesmas, certo? Isso fez com que aumentasse todo o sistema, como os terminais de passageiro e todos os seus subsistemas.
O comprimento da pista eu tenho que levar em consideração aqui. O comprimento básico da pista tem que levar em consideração o quê? A altitude é sempre em relação ao nível do mar, se o terreno é plano ou se tem declive ou aclive, certo? Os efeitos dos ventos e suas direções. E o sistema de pressão, certo? As condições atmosféricas. Eu acho que, por fim, a estrutura de um aeroporto. Bom, tem as pistas de taxiamento. Cadê? Nossa. Taxiamento, pista de manobra, pista de estacionamento. E além disso, uma que não está aqui é a de pista de pouso e decolagem, que é essa que tem que ter, que é compatível com o tamanho da aeronave, certo? Bom, o estacionamento é onde as aeronaves ficam juntas, elas ficam estacionadas, certo? As de manobra é onde fica a espera da aeronave, onde que ficam a sequência dos voos. E a de taxiamento, que é por onde as aeronaves se descolam desde a pista e pouso e decolagem até os terminais de passageiros e cargas e hangares, certo? Agora sobre o sistema brasileiro. Essa quantidade aqui, essa apostila foi feita em 2014, então ela está um pouco desatualizada. Cadê? Aqui. Bom, o Brasil possui dados importantes. O quarto maior transporte doméstico, a gente tem a Embraer, a gente tem mais de 300 aeronaves e tem uma grande capacidade de fluxo de pessoas, 150 milhões de passageiros transportados em 2010. Esse número deve ser muito maior hoje. Por enquanto é isso. Eu vou disponibilizar a sala para vocês na segunda-feira de manhã, domingo para segunda-feira. E vou ver se a gente consegue fazer uma videoconferência para a gente tirar dúvidas ou criar fórum no Google Meet. E no dia 13 eu vou deixar uma prova lá para vocês pegarem, resolverem e me mandarem no final da aula, certo? A minha internet está muito ruim, estou sofrendo muito para colocar esses vídeos no YouTube. Então pode ser que a gente pode começar a videoconferência e eu tenho que sair e não voltar mais por causa do acesso, certo?